vai ser bem mais rápido. Ô, Marlon, querido, tomara que venha. Tem um pessoal querido aí, né? Show de bola. Deixa eu ver quem está aqui, já está. A gente tinha mandado convite para os amigos de Curitiba também, mas acho que ele tem compromisso hoje. Sim. A ideia é a gente fazer de novo na segunda-feira, para fazer um teste, um treinamento da realidade, beleza? Bom, beleza. Vamos começar aqui agradecendo a Deus por esse tempo, pode ser? Sim. Vou pedir para Simone fazer essa oração, pode ser, Simone? Oremos. Obrigada, Senhor, por esse momento que nos possibilita, Deus, para aprendermos um pouco mais, Senhor. Que o Senhor possa estar ministrando aos nossos corações, nos dando a oportunidade, ó Deus, de aprendermos mais a essa gestão emocional diante de tantas dificuldades e tribulações que nós passamos nesse mundo, nessa vida. Que o Senhor possa estar usando ainda mais a vida do pastor Nelson, Senhor, para que ele possa trazer o que o Senhor deseja falar a mim e aos meus irmãos nessa sala. Em nome de Jesus, amém. Sim. A primeira vez que a gente ouve falar sobre potencial está no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 12. Primeira vez. E o texto, aliás, no versículo 11. E o texto diz assim, ó: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. Então, isso é um potencial. Deus estava dizendo para a terra assim: você vai poder fazer isso, eu estou autorizando você para que você faça isso. E, na continuação do texto, ele diz: e assim foi. Ou seja, de acordo com o potencial que Deus falou para a terra, que a terra faria isso, aconteceu. No versículo 12, fala assim: e a terra fez brotar vegetação. Olha só que lindo isso. Então, a terra recebeu o potencial de multiplicar e ela executou aquilo que ela recebeu. E a terra fez brotar a vegetação. E aí a pergunta, mas não foi Deus que fez brotar a vegetação? Deus, através da terra. Percebe? Então, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. É exatamente aqui onde Deus cria as franquias, as franchises, que a gente vê no mundo laboral, né, no mundo corporativo. Se você for ver Gênesis 1, Deus dá ali a questão de organização, de seleção, de execução. É o que acontece nas franquias. Então, a primeira vez que aparece essa palavra aqui, quando Deus fala para a terra, faça isso, a palavra no grego ali é koar, que significa você tem força, você tem capacidade, você tem habilidade para produzir, porque Deus é um Deus de produção e produtividade. Então, Deus deu a capacidade para a terra produzir. E aí você fala assim, mas só para a terra? Não. Deus fez isso também com as águas. Fala assim, águas produzam peixes. Então, é essa fala de Deus, no hebraico é koar, que significa força, capacidade, habilidade, dada por Deus para multiplicar, para gerar e multiplicar. No grego, essa palavra aqui, ela é dínamos. E Jesus ele vai usar esse termo em Atos capítulo 1, versículo 8, quando ele diz, vocês vão receber poder para. Né? No latim, essa mesma palavra é potentia, que é o potencial, poder latente, capacidade de agir.
se a gente for ver na continuação de Gênesis 1, Deus vai dando, vai liberando esse potencial para a natureza, e quando ele chega no homem, ele abençoa e diz assim: homem, seja fecundo, multiplique e enche a terra. A gente vai perceber que lá em Gênesis 3, se eu não me engano é no versículo 18, uma coisa assim, a terra é amaldiçoada por causa do homem, e ela vai produzir espinhos e abrolhos, espinhos e fugiu aqui. Como essa terra, a terra fez brotar vegetação. 17. Maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias, e ela lhe dará espinhos e ervas daninhas. O que a gente percebe é quando uma terra ela não está sendo utilizado o potencial da terra. Quando não se utiliza o potencial da terra, ela vai gerar matos, né? Cobras, bichos, enfim, e às vezes acaba se tornando esconderijo também de pessoas com má intenção. Sim ou não? Até a terra, que foi colocada como esse potencial de ser potência, ela, quando o homem ele é desconfigurado, a terra sofre. E é um ponto de Romanos 8 fala assim: a terra geme e aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus, porque ela foi maldita por causa do homem, e esse homem que trouxe a maldição, ele é responsável por recuperá-la. Forte, né? Então, essa questão de potencial e potência é algo que está latente em todos os seres humanos. É algo que está dentro de nós. Em Hebreus, no capítulo 8, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18, o texto diz assim: é o Senhor que te dá coar, é o Senhor que te dá potencial para que você adquira riquezas. A questão é que se você tem potencial, não significa que você vai adquirir riquezas, porque a gente precisa transformar esse potencial, que é uma capacidade latente, em energia, que é a execução desse potencial, ok? Então, a palavra ali no grego, quando você transforma o potencial em potência, energia. A gente vai ver um texto que Jesus fala sobre isso em Mateus 25, quando ele fala sobre os talentos, que um recebeu 5, outro 2 e outro 1. O que recebeu 5 e o que recebeu 2, a palavra ali no grego é que eles tinham dínamos e eutros. Duas palavras no grego, dínamos e etos. E quando você junta dínamos e etos, você transforma isso em milagres. Então, o que recebeu 5, multiplicou mais 5 e entregou 10 talentos para o seu senhor. Ou seja, ele dobrou, ele recebeu 100% e entregou mais 100%. Ele entregou 200% para o senhor. Aquele que recebeu 2, ele também tinha dínamos e etos. E ele recebeu 2, entregou 4, ou seja, 200% também. O que recebeu 1, ele tinha dínamos, mas não tinha etos. E aí, então, ele devolve 100% do que recebeu, ou é amarrado, jogado nas trevas, e ainda antes disso, ele recebeu uma reprimenda, né? Servo mau e negligente. Essa é a questão do potencial. Se a gente tem potencial e não transforma o potencial em potência, a gente vai ser como esse rapaz que recebeu um talento, e a gente vai ser cobrado por isso. Percebe? Então, é algo muito sério a gente entender esse conceito, né, da transformação. Então, quando a gente fala o que é potencial, o potencial nada mais é do que uma posse, um domínio, um poder, algo que está dentro de você e que está desativado, e pelo fato de estar desativado, essa capacidade, essa possibilidade de realizar algo, faz com que você não tenha resultados. Ok? Estão acompanhando comigo?
E o que então que a gente tem pensado? Esse potencial, que é essa força que tem dentro de você, não revelada ainda, que é um poder oculto que está dentro de você, ele está esperando para ser ativado, para que você possa ter os resultados, que você possa ter os frutos que você foi chamado para ser. E aí você pode perguntar, como que eu posso ativar o meu potencial? 3 ou 4 ações, na verdade, que a gente pode fazer. O primeiro é uma decisão, uma firme decisão. Em Daniel capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz que ele tomou uma firme decisão. Firme decisão mudou a história de Daniel. A segunda é a fé, e a gente vai trabalhar o conceito de fé também. O terceiro é ação, e o quarto é estímulo. O que eu vou conversar um pouquinho agora com vocês é sobre o estímulo. Estímulo é tudo que vem de fora, a motivação é o que está dentro de você, estímulo é o que vem de fora, beleza? Quando você tem pessoas que promovem estímulos, que geram estímulos na sua mente, a sua mente reage. Esse estímulo pode ser um estímulo positivo ou negativo, percebe? Pessoas são estimuladas, às vezes, a cometerem erros, falhas, pecados, enfim. Assim como pessoas são estimuladas a mudarem de vida. No momento agora, eu estou estimulando vocês a transformar o potencial de vocês em potência. Faz sentido? E como que a gente vai estar desenvolvendo essa questão? Nós conversamos que o fato de você não desenvolver o potencial faz com que você tenha esse poder dentro de você e você não coloque em prática, e você não é quem você foi chamado para ser, você não está fazendo o que deveria estar fazendo e não tem o que você foi designado a ter. Eu quero lembrar que, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz que tudo que você precisa para a vida já está dentro de você. Então, esse poder, essa força não está fora. É algo extraordinário que realmente está dentro de você, mas pelo fato de, das vezes, você se olhar e se achar que você não merece, que você não pode, não consegue, poxa, eu nasci no Brasil, deveria ter nascido na Suíça, porque lá eu conseguiria. Potencial não tem a ver com dinheiro, potencial não tem a ver com classe social, potencial não tem a ver com o seu passado, não tem a ver com aquilo que as pessoas dizem a seu respeito. Potencial tem a ver com essa força adormecida que está dentro de você. Ou seja, a primeira vez que eu ouvi falar sobre potencial, a gente falou isso na quinta-feira, eu estava num congresso de 2 semanas em Brasília, e nesse congresso estava lá o Dr. Miles Monroe. E o Dr. Miles Monroe falou o seguinte, que o cemitério é o lugar mais rico da face da Terra, porque lá foram enterrados sonhos, projetos que poderiam mudar a história da humanidade, poderiam ter mudado a história de pessoas. E é interessante que quando você desenvolve esse processo de transformar o seu potencial em potência, não só você é beneficiado, mas todas as pessoas que estão juntamente com você, e não só os seus parentes, seus amigos, mas cidades, estados, nações podem ser impactados por isso que está dentro de você. Uma passagem que me chama muito a atenção é quando a Bíblia diz que Davi serviu a sua geração e as gerações futuras. Davi serviu a sua geração e as gerações futuras. E se você perguntar quem era Davi, Davi era um garoto que ficava no campo, tocando harpa e cuidando de ovelhas. Percebe? Mas quando chegou no momento dele transformar o potencial em potência, ele derrubou um gigante. Mas por que ele derrubou um gigante? Porque ele foi treinando antes. Ele falou assim, primeiro matei um leão, depois matei um urso, e agora o próximo é o gigante. O potencial faz com que pessoas deixem de serem resignadas e se tornem pessoas proativas. Fazem com que pessoas
mudem a forma de ver o mundo. A gente falou sobre mapa mental na quinta-feira, né? O mapa mental é que faz com que algumas pessoas encontrem oportunidade em dificuldade e outras encontrem dificuldade nas oportunidades. Ok? Faz sentido? Então, esse é o mapa mental. Quando a gente ativa o mapa mental, já não existe mais impossibilidades, já não existe mais qualquer tipo de travas, de bloqueios que a própria mente traz, né, para o ser humano. É interessante porque o que impede de você fluir e transformar o potencial em potência são exatamente bloqueios que você tem na mente, são algumas travas, e a gente quer destravar, a gente quer... tem uma palavra que se usa no inglês, que é hackear, né, a mente. O que é hackear a mente? É destravar todas as travas que impedem você de ser quem você foi chamado para ser, fazer o que você pode fazer e ter aquilo que foi designado para ter. Ok? Como que a gente vai estar fazendo isso? Nós conversamos na semana passada e na quinta-feira reforçamos isso, que a maioria das pessoas, elas têm 30 dias para ter os sonhos e projetos destruídos. E como que isso acontece? Elas fazem projeto em novembro e dezembro para o ano seguinte. Entra janeiro. Quando chega na metade de janeiro, a metade das pessoas que projetaram já não consegue mais. Quando chega no dia 30 de janeiro, 80% das pessoas no mundo, 80% das pessoas no mundo, elas voltam no estado comum e perdem os sonhos e projetos. 80% é um número muito grande. Eu quero pensar aqui com você que talvez você já se projetou, fez planos para o ano, e chegou no final do ano, você viu que não alcançou. Aconteceu com você isso já? Então, esses são os boicotes que a gente passa. E não precisa de mais do que um mês para que isso aconteça. Existe uma inteligência bíblica de Moisés, em Salmos capítulo 90, versículo 12, ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos sabedoria, ou mentes sábias. Mentes sábias contam os dias. Por quê? Porque é mais fácil você corrigir a rota de um dia do que de um ano. Faz sentido? Se você não corrige a rota do dia, quando chega no final de semana, você vai ver que você não fez nada. Chega no final do mês, você é a mesma pessoa, fazendo as mesmas coisas e tendo os mesmos resultados. E chega no final do ano, você é a mesma pessoa, fazendo as mesmas coisas e tendo os mesmos resultados. 5 anos depois, você é a mesma pessoa, fazendo as mesmas coisas e tendo os mesmos resultados. 10 anos depois, é a mesma coisa. Porque se você continuar fazendo o que você sempre fez, você vai ter os resultados que você sempre teve. Faz sentido? Bom, se 30 dias é suficiente para destruir os sonhos de 80% das pessoas, 30 dias também é suficiente para que a gente gere uma transformação no nosso potencial, transforme o nosso potencial em potência, ok? Eu desenvolvi, então, esse projeto, essa jornada de 30 dias, e nós estamos há 3 dias da mais importante jornada da sua vida, que é para adentrar dentro de você, encontrar esses gargalos, encontrar esses gatilhos mentais que boicotam, que sabotam você. Então, nesses 30 dias, a gente vai estar desfrutando de algo que você vai se conectar com o seu desenho original. O que é o desenho original? O desenho original é aquilo que você foi chamado para ser, fazer e ter. Ok? Se colocar o desenho original diante de fizer uma comparação entre quem você é e o seu desenho original, você vai ver que existe uma distância grande.
e a gente pode encurtar essa distância, ok? Eu quero revelar para você alguns mistérios nessa nossa conversa agora e dizer para você o seguinte. Primeira coisa, então, acabaram os dias de você contar mentiras para você mesmo, para você se sentir confortável com a vida com que você está levando. E essas mentiras que você conta para você é exatamente para que não haja mudança, ok? Então, chegou um momento do grande confronto, porque o confronto gera a mudança, é a chave para a virada do desbloqueio da mente. E algo que a gente vai fazer nesse período é levar você a esse ponto, ao ponto de mudança, a marca da mudança, da transformação da vida total. 30 dias parece muito, porém, ele é imprescindível para criar uma mudança duradoura e também é pouco para que a gente possa focar no processo. 30 dias, bastam apenas 30 dias para que uma semente se transforme em uma planta brotando. Bastam também 30 dias para que todas as células do seu corpo se reconstruam. 30 dias. Em 30 dias, você pode dominar qualquer habilidade que vai servir para você para o resto da vida. Eu falei na quinta-feira, sobre as sinapses, e falei também sobre esse ato que tem entre uma conexão dos nossos neurônios. Quando você começa, na terça-feira eu vou estar falando para vocês sobre os processos que acontecem para a gente mudar os hábitos, né? Quantos dias precisa para você se adaptar e não desistir? Quantos dias vão precisar para que você possa fixar um hábito? E a gente vai estar trabalhando nesses 30 dias sobre essas questões de mudanças de hábitos. Quinta-feira também a gente falou que as pessoas elas são contratadas pelo seu currículo e são demitidas pelos maus hábitos, né? São demitidas por comportamentos. Deixa eu pensar aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui para não... só para seguir aqui. Então, como que vai acontecer esse processo transformando o seu potencial em potência? A gente vai fazer as reuniões das 5 horas da manhã, das 5 às 5h45. Por que das 5 às 5h45? Existe um processo na nossa mente que é chamado de quebra de padrões, ok? A gente vai estar quebrando padrões. Além de estarmos quebrando padrões, a gente vai estar na frente de muitas pessoas que vão estar acordando 6, 7, 8 horas. Então, você vai estar também com a mente totalmente limpa, não vai estar com a mente cansada para poder absorver aquilo que vai levar você a uma mudança, ok? A gente vai estar desenvolvendo também a questão de propósitos e legados nesses 30 dias. Vamos trabalhar com várias ferramentas, não vão ser apenas mudanças de potencial e potência, mas sim conexão com o seu propósito e destino. Porque quem não tem destino, qualquer caminho serve para onde ele está indo. Ele pode ser levado, conduzido por qualquer pessoa que, enfim, esteja querendo, de repente, até usurpar essa pessoa. Ok? Algo interessante nesses 30 dias é que a gente vai desenvolver um daily. O que é o daily? Todo dia a gente vai estar caminhando para um propósito de ascendente, ok? Nesses 30 dias, então, a gente vai entender o poder do foco e o progresso contínuo. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre o processo Kaizen. Alguém já ouviu falar sobre o processo Kaizen? Processo de melhoria contínua? Esse processo Kaizen, ele aconteceu na Segunda Guerra Mundial,
quando o general William McDouglas, ele foi chamado para gerenciar, para ser o gestor do Japão depois que o Japão foi destruído. Isso foi um processo bem interessante, que esse general Douglas MacArthur, ele trouxe para perto dele algumas pessoas que eram estrategistas, e uma delas foi Edward Dennis, que desenvolveu o processo Kaizen no Japão. Essa situação foi tão interessante, porque eu lembro que, quando eu era criança, tinha a televisão CCE, não sei se tem ainda. Não tem mais, né? O CCE, o pessoal brincava que começou comprando errado, não era isso? Porque... Não, é conserto, estraga. Conserto, estraga, exatamente. Então, Edward Deming e o MacArthur perguntaram para os japoneses, para os empresários, bancários, pessoas que tinham liderança: vocês comprariam o produto de vocês? E aí eles falaram não. Eu disse, bom, então tem alguma coisa errada. Vocês conseguem melhorar esse produto 1% por dia? E aí eles falaram, é possível fazer uma melhora de 1% ao dia. Então eles chamaram isso de melhora contínua, de 1% ao dia. Ou seja, se você melhorar 1% ao dia, você vai, no final do ano, ter 365% de melhores. Agora, se a gente coloca um médio prazo para estabelecer essa meta, esse médio prazo seria os 30 dias que a gente está conversando. Ou seja, se você melhorar 30% no ano, você vai estabelecer já um padrão na mente, ok? Lembrando que todo hábito... Deixa eu pegar um pouquinho antes. Toda ação que nós temos é resultado de hábitos que nós carregamos. Esses hábitos, eles são resultado das crenças que nós desenvolvemos. E as crenças que nós desenvolvemos, ela é baseada na fé que temos. Então, eu quero que vocês anotem um texto para vocês lerem depois também, que está lá em 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 5 a 8, aonde Pedro vai dizer: acrescente a sua fé conhecimento, ao conhecimento domínio próprio, ao domínio próprio perseverança, perseverança piedade, a piedade fraternidade, a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Ou seja, é possível que você tenha fé, conheça Jesus e seja inoperante e improdutivo. Porque a fé é firme fundamento, fé é base. Só que essa fé, ela pode ser uma fé inconstante, ela pode ser uma fé insuficiente, ela pode ser uma fé morta, e a Bíblia fala sobre isso. Tiago fala, me mostra tua fé que eu vou mostrar minhas obras, porque fé sem obras é morta. Então, tem muita gente que tem fé, mas é uma fé morta. Outra fé é uma fé inconstante, a pessoa é como a folha que é levada para um lado para o outro. Enfim, a gente vai estar trabalhando isso nos 30 dias também, como estabelecer realmente uma fé firme, uma firme convicção, como Daniel teve lá em Daniel capítulo 1, versículo 8, fala sobre isso, ok? Nesse processo, voltando aqui no processo do conceito Kaizen, foram desenvolvidas algumas ferramentas, uma delas é Just in Time, ou seja, Just in Time fala assim, faça o que tem que fazer na hora certa. Se você fizer o que tem que fazer na hora errada, você perdeu energia. E aí a gente volta para a inteligência, né, para a sabedoria bíblica, lá em Eclesiastes 3, onde ele fala que para todo propósito na vida, existe um tempo determinado. Ou seja, se não existe propósito na vida, você não vai encontrar prioridades. E se você não tem prioridades, você não tem tempo.
As pessoas que dizem, eu não tenho tempo para isso, na verdade, elas poderiam dizer, eu não priorizo isso, porque tempo todo mundo tem. Faz sentido? A gente vai estar trabalhando nesses 30 dias sobre a questão da gestão do tempo, né? Nós temos 24 horas por dia, dessas 24 horas a gente dorme 8, uma média, e aí a gente trabalha em torno de 8 horas, ou seja, dessas 24 horas, nós temos 16 horas. Se você contar que talvez você leve meia hora para ir e meia hora para voltar do trabalho, então você já são 9 horas, então você já não tem mais 16 horas, você tem agora apenas 8, né? Não, 7 horas, você tem 7 horas apenas para fazer o que você tem que fazer. E nessas 7 horas, é como a gente administra essas 7 horas. Então, muitas pessoas, elas simplesmente, elas perdem o time, levam a vida empurrando com a barriga, e o tempo simplesmente passa. E tempo tem a ver com vida. Faz sentido? Joia. Para vocês terem uma ideia desse processo que Edward Deming e o general MacArthur desenvolveram, nós temos hoje a Toyota, por exemplo, que tem um processo que eles criaram dentro da Toyota, que é resultado desse conceito Kaizen. Eles usam o JIT, que é o Just in Time, mas eles usam também outras ferramentas que foi desenvolvida através do conceito Kaizen, ok? Melhoria contínua. Essa é uma das razões que eu, às vezes, quando eu estou dando palestra, vou pregar em um lugar, eu pergunto, dá para melhorar? Com certeza, sempre dá para melhorar. Por quê? Porque a vereda do justo, o caminho do justo, é como a luz da madrugada, que vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, e deixa de ser escuridão e logo já é o sol do meio-dia. Faz sentido? Então, o justo, ele tem um senso de propósito, e isso é que faz o justo brilhar. Se você não tem senso de propósito, não rola. Esses 30 dias, então, a gente vai estar trabalhando essas questões. Vamos trabalhar em salas, nós vamos abrir algumas salas na plataforma, e dentro da plataforma a gente vai dividir em grupos, com as tarefas que vocês vão estar fazendo, pensando sobre aquilo que você recebeu, quem você é e quem você deveria ser, essa conversação que você vai ter com você mesmo e com as pessoas que vão estar com você na sala. E o que mais? Dentro do link, dentro do nosso grupo, ali do WhatsApp, tem um link que é do nossa landing page, ok? Se você clicar lá em cima, você vai ver o link do landing page. Você pode clicar lá. Lá você vai poder já fazer a sua inscrição e também já fazer o investimento que você vai fazer. Eu quero lembrar vocês que toda mudança que acontece na nossa vida, ela é resultado da gente sair do automático e fazer um investimento na gente. Primeiro, sem sacrifício, a gente não sai da onde a gente está. Porque zona de conforto é uma praga. Quando Deus fala para Abraão, deixa eu falar, Caleb, tem algumas pessoas que estão querendo ter acesso aqui na Meet e não estão conseguindo. Você precisa liberar lá, ok? Só um minutinho aqui, gente. Deixa eu ver se eu contribuo aqui. Show. Eu estou aqui com a minha equipe aqui trabalhando comigo, só que a gente não está no mesmo recinto.
Bem, Caleb, você já pode abrir, compartilhar os links para a gente abrir a sala, só para a gente ver como que seria? Deixa eu ver aqui. Nós estamos com quantas pessoas na sala? Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4. A Mara conseguiu entrar 5. O que a gente vai fazer? A gente vai disponibilizar um link aqui, ó. Caleb, você tem como abrir o chat e colocar o link? Eu já abri aqui. Ó, eu coloquei aí no chat alguns links, tá? Então, digamos, eu pego aqui Felipe, Simone, Renata, sala 1, Isaías, Cris, quem mais está aqui? Deixa eu ver. Só um minutinho. Isaías, Cris e Mayra. Sirlene. Sala 2. Então, vocês clicam nesse link, vocês vão entrar numa sala e lá, então, a tarefa que for dada, vocês vão conversar sobre isso. Por exemplo, o que você gostaria de fazer na vida que você ainda não fez, tá? Então, digamos que eu coloque essa pergunta. Ou ainda, se dinheiro não fosse problema para você, quem você seria, onde você estaria, o que você estaria fazendo? Percebe? Se dinheiro não fosse problema para você, o que você estaria fazendo, quem você seria, enfim, só exemplos de como a gente vai estar trabalhando. Vamos fazer o seguinte, hoje a gente não está ainda com as salas automatizadas. O que seria automatizada? A sala ela vai ter, digamos, 5 minutos. Então, deu 5 minutos, a sala fecha e vocês voltam para a sala geral, que é essa sala aqui. Tá? Nós não estamos com ela automatizada ainda. Então, o que a gente vai fazer? A gente clica lá naquele link que eu passei ali. Vamos só dividir aqui, então, a Sirlene, Krika e Felipe. Clicam no primeiro link, a Mayra e a Renata Simone clicam no segundo link. E aí, então, vocês entram lá em 1 minutinho e já sai e volta para cá. Vamos ver como é que funciona. Pode ser? Tem que abrir o chat. O problema é que eu estou com a tela cheia aqui, não consigo voltar. Vamos lá. Ok. O que a gente está fazendo aqui chama-se mitigar. A gente está mitigando problemas que podem acontecer no futuro. Sala Felipe, 2, eu aqui. Sala 2. Felipe sala pode entrar na sala 3. Eu vou entrar com vocês ali e a gente volta. Nelson, Conseguiram entrar? Peraí. Vamos lá. Estou tentando voltar aqui. Peraí. Não. Clicando tudo quanto é coisa aqui, não estou conseguindo. Tem que pedir para participar também, tá? Tá. Não. Pessoas não. Ixi, Nelson, tá difícil. Peraí. Ó, eu consegui entrar aqui com o Felipe aqui, já estamos na sala. E aí, Felipe, tá me ouvindo aqui? Estou ouvindo bem, pastor. Isso, a gente pode abrir aqui, inclusive, a tela, e aqui a gente conversa enfim. Deixa eu ver com quem que a gente está falando. Beleza? Terminou essas salas, a gente chama de break room. Terminou esses break room, a gente clica no vermelhinho ali para sair e volta para a sala geral, beleza? Então, Felipe pode clicar no vermelhinho. No telefone? Eu não estou te ouvindo. É porque eu estou sem o fone aqui. Vamos lá. Fala, Felipe. Eu, no caso, tenho que apertar no telefone aqui para desligar no vermelho. É isso? Isso. Você clica clica no vermelho e você volta para a sala geral. A Renata falou que ela não está conseguindo acessar a sala dele. A sala dela, qual é a sala dela?
A sala dela, acho que era 2, isso? Não sei. Se é 2, O Caleb, ele libera lá, você pede... Falou com a sala da... Falou que ela Estamos na na sala sala da geral, Maia para todo mundo. telefone. Não, você quer sala 2, né, Nelson? Não, aqui vocês estão na geral. Geral. Então eu não consegui. A sala 2 tem um link lá, você clica e a gente vai estar fazendo na segunda-feira mais Mas Um uma, treino. um ensaio, uma e tentativa. aí a gente vai colocar por nomes, entendeu? Certo. E aí fica mais fácil. Eu cliquei no link, Pastor Nelson, do 2. Só que eu entrei e aí não consegui manejar só. Tá, Nós tranquilo. A gente vai estar fazendo mais esse ensaio na segunda-feira. Eu vou clicar aqui, Felipe, para sair, tá? E vou para a sala geral. Você pode fazer o mesmo também. Tá Beleza? bom, ok. Show. Beleza. Legal. Nós fizemos um curso em 2018 no Rio Grande do Sul e nós tínhamos 70 pessoas. Então, a gente tinha lá uma televisão lá de 100 polegadas, onde a gente podia ver todo mundo, interagir com todo mundo. Foi muito legal. E funciona muito bem. Mas são novidades, né? De repente, que a gente tem. Se a gente conseguir fazer no computador, é melhor do que no celular, porque você tem mais facilidade. Mas se não conseguir, pode ser também pelo celular, também dá. Aí o que tem que fazer? Tem que virar o celular na horizontal, porque aí ele te dá mais facilidade para fazer o que você tem que fazer. Beleza? Felipe voltou aqui. Show. Beleza. Tá lá no grupo. Show de bola. Eu não sei se vocês viram o manifesto que eu compartilhei, o link, nosso manifesto. Beleza. Eu acabei não vendo, pastor. Tá. Esse manifesto, nós vamos fazer, cada um de vocês vai fazer o seu manifesto no final dos 30 dias, tá? Finalizando, né, lá pelo dia 27, 28, a gente vai fazer o manifesto, cada um vai ter o seu manifesto. Esse manifesto, ele ajuda a gente a se manter focado, ajuda a gente a saber quem a gente é. E é muito interessante que, quando você tem um manifesto, você agrega sinergia. E eu vou falar para você sobre o que aconteceu em 2018. Bolsonaro, ele criou um manifesto. E esse manifesto era algo que uma população brasileira, a maioria da população brasileira, ele reverberava, esse manifesto reverberava na maioria da população, que era família, Deus, pátria, família. Então, quando ele fala Deus, pátria e família, e esse é o manifesto dele, a gente chama também, essa era, não a pauta, mas fugiu aqui, tem uma fala que a gente usa no meio estratégico da política, era a plataforma dele, né, de campanha. Deus, pátria e família. Então, ele desenvolve um manifesto, ele começa a trabalhar em cima disso. Nós somos contra o aborto, somos contra isso, somos contra aquilo. E esse manifesto fez com que milhares de pessoas começassem a segui-lo, e aí, então, ele desenvolver essa mudança, né, que aconteceu toda no Brasil, até hoje a gente está passando por isso. E veja bem, isso é o resultado de um manifesto, porque então Bolsonaro, ele era um capitão do exército, depois um vereador, depois um deputado federal que, segundo as pessoas, era uma pessoa com dificuldade de desenvolver o seu mandato, e por isso ele não tinha muita expressão. Essa é a história, sim ou não? Então, ele não tinha muita expressão, ele era o tempo todo pressionado, não conseguia ter os seus projetos de lei aprovados, e aí as pessoas zoavam, né? O cara não tem um projeto de lei aprovado, e de repente, do nada, ele se torna o presidente da nação,
o mundo todo hoje fala na pessoa dele. Por quê? Por causa de um manifesto, por causa de uma plataforma que ele cria em relação àquilo que ele entende que era o propósito dele. Quando a gente desenvolve isso, a gente ganha energia, a gente ganha sinergia. Pessoas que pensam como você começam a chegar, e a Bíblia fala assim, tem uma premissa da Bíblia que é muito interessante. Podem duas pessoas andarem juntas se não há acordo? Mas se há acordo, você vê que elas unem as forças, como aconteceu com Jeú e Jonadab. No livro de 2 Reis, capítulo 10, versículo 30, se não me engano, ele fala isso, que quando Jeú se encontra com Jonadab, filho de Recabe, ele pergunta para Jonadab, você reverbera como eu reverbero? Seu coração é sincero para comigo, assim como eu era para contigo? Você está de acordo com o que eu estou fazendo? E aí Jeú fala, sim. E aí, então, fala, Krika, o que você está mostrando? Eu derrubei aqui o meu suporte celular aqui. Derrubou ok. meu caderno, derrubou, foi tudo junto aqui. Tá bom. E aí, então, quando o Jonadab fala que ele está de acordo, Jeú estende-lhe a mão e fala, então sobe no meu carro. E Jonadab sobe no carro de Jeú como gestor, como rei, e ele fala assim, agora eu vou mostrar para você o que eu estou fazendo. Olha só que importante, o seu carro é a sua vida. E só você pode dar a mão para alguém e dizer assim, venha fazer parte da minha vida. E o problema é que, às vezes, nós chamamos pessoas para fazer parte da nossa vida que não tem a ver com o nosso propósito, não tem a ver com o nosso destino. Então, você quer ir para um lado e ela começa a puxar você do outro lado. Isso mina o potencial, isso mina. É por isso que muitas pessoas não se tornam potência, porque elas estão sendo bloqueadas por relacionamentos que elas trouxeram para perto de si. E quando eu falo isso, eu não estou falando apenas de um relacionamento conjugal, mas às vezes uma sociedade ou amigos, como nós falamos na quinta-feira, a má conversação corrompe os bons costumes. Ou seja, a má conversação afeta a sua mente, e pelo fato da mente estar afetada, você não consegue ver a vida de uma outra forma. Por isso que o pessoal da direita se juntam para um propósito, o pessoal da esquerda se juntam para outro propósito, o pessoal do centrão se juntam para o propósito que eles acham interessante, e dessa forma, então, é estabelecida a força, tá? Então, sobre isso, a gente vai estar conversando também. Ok? Eu quero abrir aqui para algumas perguntas que vocês querem fazer. Se você quer adendar alguma coisa, fica à vontade, eu sou todo ouvido. Falar sempre a gente quer, né? Só o nosso horário aí, né? Senão pra gente extrapolar os horários. Só uma colocação, Nelson. No início você estava falando sobre quando Deus ordenou o homem, né? Que ele, aliás, primeiro ordena a terra, enfim, né? Todo aquele processo das ordenanças. Deus manda que a terra produzisse fruto, as águas, os peixes, enfim. E é um homem que ele multiplicasse e povoasse a terra. Então, assim, se ele tivesse continuado ali no propósito correto, enfim, dentro vamos dizer assim, se ele reproduzisse homens como ele era no momento da ordenança, a Terra seria totalmente diferente. Com certeza. Então, aí, pelo fato de ele ter desobedecido, né, não vamos entrar no mérito aí do que foi exatamente, né, mas enfim, o fato é que ele caiu daquela posição que ele estava diante de Deus. Eu sempre costumo dizer assim, de uma posição de igualdade com Deus, igualdade no sentido, né, de imagem, semelhança, né? Igualdade no sentido de que o homem ele dava continuidade ao processo da criação, né? Tanto é que Deus cria todas as coisas, mas quem
deu nome, nominou, foi o homem, ou seja, então ele deu continuação a algo que Deus havia feito. Então hoje o gênero humano seria totalmente diferente se o homem tivesse permanecido na posição que ele estava, de igualdade, né? Então, pelo fato dele ter caído dessa posição, o que ele reproduziu? Ele reproduziu isso por isso que nós estamos aqui hoje nessa live. Tá. Né? Deixa eu só colocar uma situação bem interessante, Isaías. Essa proposta de igualdade, ela é um pensamento que vem de sofistas, tá? Então, a mulher, ela busca a igualdade com o homem, percebe? Sim, sim. Isaías 14 fala que Lúcifer quis ser igual a Deus, e a proposta da serpente para Eva é: você vai ser igual a Deus se você comer isso. Então, o ser humano, ele não é igual, ele é semelhante. Semelhança. Porque igual é quando você não tem nenhum tipo de diferença. Uhum. Tá? O semelhante é algo que se parece, mas não é. Uhum. O conceito grego de igualdade, eles diziam, vocês são deuses. Então, quando uma pessoa ela faz assim, diz assim: o meu Deus, o Deus está dentro de mim, saúda o Deus que está dentro de você. É mais ou menos o Ra, né? Que eles têm aquela coisa que é como se você fosse um Deus e o outro também fosse um Deus, e então a gente se inclina. Então, o homem, ele foi feito realmente à imagem, Deus tirou de dentro dele o homem, e olha só que interessante, a Bíblia diz que o homem é imagem e semelhança de Deus, e que a mulher é imagem e semelhança do homem, porque o homem foi tirado de Deus, por isso ele é imagem e semelhança de Deus. Mas a mulher foi tirada do homem, então ela é imagem e semelhança do homem. Isso é um estudo muito profundo que a gente pode estar pensando mais à frente, mas quando Deus fez o homem, ele colocou o cérebro no homem e colocou a mente dele no homem, para que o homem tivesse os mesmos resultados que ele tinha. Isso. Então, Deus fez o homem para ser um adorador, ou seja, o adorador, a palavra arar a terra no hebraico, ela está vinculada com adoração. A palavra arar está vinculada, na raiz dela, adorar. Adorar e trabalho, né? O trabalhar tem a ver com adorar, entendeu? É por isso que Jesus fala: meu pai trabalha desde o começo, eu trabalho, né? E quem não trabalha não coma. Tem a ver com esse princípio que tudo que você fizer, seja por palavra, seja por ação, faça em nome do Senhor. É nesse conceito de adorar. Então, quando Deus fala assim, multiplique e enche a terra, Deus estava falando para Adão assim: Adão, assim como eu fiz você, seja fecundo e multiplique adoradores, para que povoem a terra de adoradores. Como a versão de Adão foi modificada, ele teve uma mutação, né? Quando a gente assiste Mutantes, a gente entende mais um pouquinho sobre isso. Quando Adão teve essa mutação, ele perdeu, então, a essência. É por isso que Deus pergunta para ele: cadê o Adão que eu criei? Esse cara que eu estou vendo não é Adão. E essa é uma das razões que, em João capítulo 4, 20, a Bíblia diz que Deus procura adoradores, porque os adoradores se perderam lá no Éden. A multiplicação. Então, a nossa função como igreja hoje é de gerar e multiplicar adoradores, sendo fecundos. E uma das formas que a gente adora a Deus a Bíblia diz assim: eu vos chamei isso para que vocês deem frutos e que os vossos frutos permaneçam. E ele fala assim que o Pai é glorificado no Filho quando nós damos muitos frutos. E uma das formas de nós darmos frutos é exatamente a gente transformar o nosso potencial em potência. Percebe? Sim. Isso é profundo demais. Não, esse assunto aí, ele é vasto, né, Nelson? Sim. Vai tirar muita coisa dele dessa conversa. Eu gosto de falar sobre isso, os 30 minutos já levaram 1 hora, acho. Já, exatamente. Tem bastante coisa. Nós vamos ter 30 dias pela frente aí. Com certeza. Bom, mais alguém quer fazer alguma pergunta ou uma colocação?
Pastor, no início, o senhor usou um termo e associou ele a ethos. Eu não sei se foi dínamos, não. Agora eu não me recordo. Mas eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre ethos. O ethos estaria relacionado ao propósito? Ok. A palavra dínamos significa poder para gerar milagres. O fato de você ter poder para gerar milagres não significa que o milagre acontece. A palavra ethos significa, se você pegar lá no texto de Mateus 25, diz assim: aquele que recebeu 5 talentos, imediatamente. A palavra imediatamente é ethos. Porque quando você tem o poder de gerar milagres e você age de uma forma imediata, o milagre acontece. Você pode ter potencial, mas se você não agir, esse potencial vai ficar adormecido. Então, a Bíblia vai falar que o que recebeu 2 talentos, da mesma forma, ele imediatamente foi e gerou outros 2 talentos. Então, a palavra ethos significa ação imediata. Não basta apenas você ter potencial, não basta apenas você ter o dínamos, o poder para fazer milagres. É preciso você agir para que o milagre aconteça. E todo milagre ele é resultado de uma oferta natural para que o espiritual se manifeste. Pode ser 5 pães e 2 peixes, mas ele tem que ser entregue para que haja multiplicação. Percebe? Pode ser o barro que é molhado com cuspe e colocado no olho do cego. Então, é algo natural que é colocado para Deus e isso gera um milagre. Pode ser uma vasilha de azeite apenas que faz de uma viúva uma empresária, onde ela vai viver a vida toda com os filhos com aquela única garrafa de azeite. Então, qual que era o processo natural ali? Junte-se vasos, não poucos, muitos vasos. Vai falar com seus vizinhos. Enquanto houver vaso, haverá multiplicação. Acabou o vaso, acaba a multiplicação. Então, o ethos é exatamente essa ação imediata. Tá? Então, toda vez que você for perceber na Bíblia algo sobrenatural, um milagre que aconteceu, é porque houve uma ação imediata. Ok? Entendi. E no caso, e o que leva a essa ação imediata? Porque assim, eu entendi a questão da ação imediata, da gente, a gente ter essa ação imediata que vai gerar o milagre, né? Agora, Exato. o que nos leva a ter essa ação imediata? Então, a procrastinação, ela não é só o fato de você deixar algo que você poderia fazer. A procrastinação é um pecado, porque quando você procrastina, você deixa de glorificar Deus com os seus frutos. A procrastinação é uma paralisação do potencial. Ou seja, a pessoa ele tem potencial, mas pelo fato de ele procrastinar, deixar para depois, ele acaba não realizando. Porque quando você, como eu falei, há tempo para todas as coisas, para todo propósito, né? Se você pensar naquele homem que recebeu 1 talento, ele não só procrastinou, como ele encontrou crenças limitadoras e estabeleceu fatores limitadores. E ele chega para o Senhor e fala assim: olha, eu sei que o Senhor é um Senhor severo, que colhe onde não plantou, e por isso eu tive medo. Olha a crença aí, né? Um fator. Ou talvez uma fobia, falando de gestão emocional. Tive medo e escondi o talento, mas está aqui. O que você me deu, estou te devolvendo, ou seja, você não perdeu nada. E aí, então, o Senhor fala assim: se você tivesse colocado no banco, esse dinheiro teria rendido juros. Eu tenho um estudo sobre essa parábola, onde eu transformei
o talento em dólar, porque o talento era uma moeda da época. E, para você ter uma ideia, o que recebeu 5 talentos eram em torno de 12 milhões, tá? O que recebeu 4 talentos, se não me engano, era em torno de 4 milhões de dólares. 12 milhões de dólares, 4 milhões de dólares. E, enfim, o que recebeu 1 talento é como se ele estivesse recebendo 1.200.000, uma coisa assim, de dólares, para fazer render, para multiplicar. Ou seja, ele recebeu lá 1.200.000 eu não tenho exatamente agora certo o valor, pelo fato dessa mutação do dólar, né? Chegou a 6,30, hoje está 5,50, uma coisa assim. Então, eu teria que fazer o câmbio exato para passar para vocês os valores exatos. Mas, para você ter uma ideia, esse homem ele tinha uma crença limitadora e ele tinha uma fobia que ele desenvolveu em relação à autoestima dele. Ele tinha uma autoestima baixa e dizia assim, eu tenho medo, não consigo. E é onde a gente trabalha, então, com a inteligência e gestão emocional. E a gente vai estar desenvolvendo também esse processo aqui nos 30 dias, tá? Não sei se eu respondi a tua chamada. Não, respondeu sim. Obrigado. Joia. Mais alguma pergunta? Ou colocação? Ontem uma pessoa falou para mim assim no meu serviço, ela veio perguntar, você trabalha com criança autista, né? Trabalho, sou especialista lá. E o que você está fazendo aqui? Yeah. Mas, você falou ontem, se não me engano foi ontem ou quinta, sobre aquilo que você está fazendo, como que o status quo se manifesta, né? Se a gente precisa ter limites, a gente pode quebrar limites, né? O status quo é um dos paralisadores de potencial, tá? Então, ele trava o potencial para que as pessoas se sintam aceitas e se sintam parte daquele sistema. E a gente precisa lembrar que Jesus fala assim, calma aí, gente, vocês, da mesma forma que eu fui perseguido, vocês também vão ser perseguidos. O mestre ele não precisa ser melhor do que aliás, o servo não precisa ser melhor do que o senhor, basta ser igual ao seu senhor. Vou estar entendendo que se eu fui perseguido, vocês também vão ser da mesma forma, né? Então, nesse sentido aí. Mas, ok. Eu vou passar para vocês aqui, vou compartilhar com vocês a minha tela aqui. Deixa eu só ver aqui se está aqui. Tchan, tchan. Tá aqui. Só um minutinho. Compartilhando a tela. Esse aqui, ó, é o nosso landing page, tá? institutobabilks.com. Tá? Tem o home, tem intensivo, rota mudança, Babilks, mas tá aqui, ó. Impacto 360 graus. Por que 360 graus? Porque é uma mudança total que acontece na nossa vida. Quando a nossa mente ela muda a forma como a gente vê o mundo. Antes de eu falar um pouquinho mais sobre isso, aqui eu quero compartilhar com vocês que eu fiquei chocado. O Samuel, a Bia, eles me mandaram um link de um garoto, acho que de uns 6, 7 anos, que matou o pai, matou a mãe e o irmãozinho de 3 anos. Vocês chegaram a ver isso, não? É um absurdo. O que levou esse garoto a fazer isso foi a mudança da estrutura mental. Tá? O que é a mudança da estrutura mental? Lembrando que a fé é firme fundamento, ok? Então, foi mexido nos fundamentos dessa criança pelos jogos que ele estava jogando. Existem muitas mensagens subliminares que são adicionadas, que são instaladas na mente das pessoas, e elas fazem aquilo que elas, às vezes, nem imaginam que seriam capazes de fazer, ok?
Agora, o que acontece? Quando uma criança mata o pai ou a mãe, ela não tem mais nenhum tipo de restrição para matar qualquer outra pessoa. Esse é um exercício que o Islã faz com as crianças daquele exército EIA, o exército muçulmano. Eles pegam as crianças e colocam a mãe, o pai, de joelho e falam assim, dá um tiro na cabeça da mãe e do pai. E quando uma criança tira na cabeça da mãe e do pai, ela tira em qualquer um. Por quê? Porque foi afetado a estrutura mental, ok? Lembrando que a estrutura mental é que estabelece os padrões mentais. Os padrões mentais, desculpa, a estrutura mental estabelece a crença, e a crença estabelece o padrão. Então, quando você muda a base de alguém, você mudou essa pessoa por completo. Quando eu vi, o meu filho mandou isso para mim, eu falei assim, meu Deus, essa criança é um perigo para a sociedade, porque já não existe mais limites. Não existe limites. Ela mata uma pessoa por causa de um sorvete, por causa de um copo d'água, uma bala, por qualquer coisa. Para que haja um resgate dessa criança, precisa ser trabalhado na estrutura profunda, com um profissional que tenha muita expertise nesse processo para resgatar essa criança. Caso contrário, um bom exercício para essa criança, uma boa resolução para essa criança seria o extermínio da mesma. E eu estou falando aqui pensando assim, com muita dor no coração, porque essa criança, ela deixou de ser um ser humano. Tá? Por quê? Porque foi afetada a estrutura profunda, estrutura mental. Isso é sério, muito sério. Eu fiquei chocado com isso, estou compartilhando com vocês. Porque mesmo que, vamos supor que ela seja trabalhada e haja uma restauração, quando ela for restaurada, ela vai perceber realmente o que ela fez, e aí nem ela vai suportar. É uma situação muito séria. Perdeu a base. Essa criança, para ser trabalhada, ela teria que conviver durante alguns anos com uma equipe de terapeutas, de pessoas que sabem o que estariam fazendo, né, para resgate e depois a inserção aos poucos à sociedade. Bom, vamos lá. Estou compartilhando com vocês aqui o link, então, do Instituto Babilks. Acordar 5 horas parece ser difícil, mas os resultados que você alcançará nos próximos 30 dias farão cada minuto valer a pena. Tá? Impacto 360 graus, transforma seu potencial em potência. E aqui você vai poder ler o que está no nosso landing page. Tá? A fé é a base, é a estrutura, é firme fundamento para toda transformação verdadeira e duradoura. Ok? Por que os meus processos, eles são precisos, têm assertividade? Porque eu só trabalho com aquilo que a Bíblia comprova, aquilo que a Bíblia diz. Então, aquilo que a Bíblia diz são padrões, valores eternos. E os valores eternos, eles não são mudados. Ok? Então, ele vai funcionar para qualquer pessoa. Então, você vai entrar lá no landing page, você vai estar girando, vai estar vindo, e aí ele vai chegar aqui embaixo, daquilo que a gente falou assim, ontem, ou quinta-feira, valor hora, a hora-aula de um professor universitário, mínimo é R$70 a hora-aula. Se fosse pensar em 30 horas aula, seriam R$2.100. Nós estamos fazendo aqui por quase 90% de desconto, né, abaixo, R$297, esses 30 dias, daria R$9,90 por dia, menos de um salgado, tá? Então, de 1 a 30 de julho, das 5 às 5h45 da manhã. Beleza. E aí, o que vocês vão fazer? Abriu o link, aperta aqui, ó, inscreva-se aqui. Apertou, inscreva-se aqui, ele vai abrir essa... Abriu aí? Abriu. Ó. Ou não.
Deixa eu atualizar. Tchan, tchan, tchan. Só um minutinho. Deixa eu ver se vai aqui. Não, não vai. Deixa eu atualizar. Eu apertei ali, ele vai aparecer isso aqui, ó. Tá? Impacto 360 por apenas R$ 29,70. Você pode colocar aqui o número de parcelas que você vai querer fazer, tá? E eu sugiro que você faça em 3, 4 parcelas, dependendo da sua condição. Você colocar o nome aqui, digitou o nome, qual o seu e-mail, confirmar o e-mail, número de celular, CPF ou CNPJ. Aí aqui ele vai falar o seguinte: cartão de crédito, Pix ou boleto. Se você fizer Pix, é a nossa preferência, mas pode fazer cartão de crédito. Quando a gente tem cursos que tem um ticket elevado, mais alto, então pode-se usar até múltiplos cartões. Aí você coloca aqui o número do cartão, o nome da pessoa que está no cartão, a validade e código de segurança. Essa plataforma aqui é a plataforma Eduz. É uma plataforma segura, nós temos cursos já hospedados nessa plataforma, tá? A gente utiliza muito a Eduz. Uma vez que você colocou os seus dados aqui, você não vai ter problema nenhum de hackeamento, coisa assim. Então, você pode fazer o investimento por aqui, tá? Editar parcelas é aqui embaixo, ó. Então, digamos, vamos lá. Em 5 vezes, vai dar 64,71. 3 vezes, 3,64. Então, você pode, aqui no editar, na parcelas, você pode colocar aqui o número das parcelas que você queira fazer. Se eu não me engano, eu não sei, a Lilian está aqui com a gente ou não? Se acima de 2 parcelas, você paga um juro maior. Acima de 2 ou 3, eu não lembro. Teria que ver. Acho que acima de 3 parcelas é que você vai estar pagando já os juros. Acima de 3 parcelas, você já vai estar pagando juros. Então, quanto menos parcelas você fizer, menos juros, ok? Então, eu mostrei para você aqui, você pode fazer pelo Pix também, tá? Ele vai pedir aqui para gerar o Pix, você clica ali, gerou o Pix, você pode fazer, ou pode ser também por boleto, tá? Gerar boleto e resolveu a questão. Dúvidas? Show de bola. Eu quero, assim, pedir para vocês, se vocês conseguirem fazer isso para mim, entre hoje e amanhã, ou segunda até segunda meio-dia, porque a partir do meio-dia a gente vai estar já se preparando para terça-feira, para a gente começar o dia às 5 da manhã, a gente já está com tudo correto, com o número de pessoas que vão estar nas salas, enfim. Deixa eu parar a apresentação aqui. Então, é importante fazer isso aí, tá? Nós temos várias outras pessoas que não estão aqui, mas que vão estar fazendo, Felipe Manuel, o pastor Marcelo, o Císar, enfim, várias outras pessoas vão estar participando desses 30 dias, que já me mandaram a mensagem aqui, que vão pedir para que a gente gravasse aqui, para que eles possam assistir e fazer parte desses 30 dias de impacto total, impacto 360 graus. Beleza? O link do Instituto Babel, então, está na bio do WhatsApp, mas eu posso passar também no grupo lá, para ficar mais fácil para vocês. Beleza? Dúvidas, perguntas? Só tenho uma pergunta quanto ao termo 360. Desculpa a minha ignorância na pergunta, pastor. É porque a gente sempre aprende, né? Uma mudança de 180 graus, que 360 você volta para o mesmo ponto.
Como é que o senhor explica isso? Desculpa a minha ignorância, tá, nessa pergunta. Ok, vamos lá de novo. Por que 360 graus, impacto de 360 graus? De 360 graus fala da integralidade, ok? Então, hoje nós trabalhamos, por exemplo, de saúde integral. Quando você muda sua mente, você vai mudar tudo na sua vida. Você não vai mudar só uma área na sua vida, percebe? Então, por isso que é 360 graus. O impacto é 360 graus é porque ele visa gerar mudança e transformação na sua vida como um todo. E não só na sua vida como um todo, mas na sua família, nas pessoas que desenvolvem um relacionamento interpessoal com você. É possível que na cidade, no estado, quem sabe nação, porque mudou a visão, ou seja, a gente não pega algumas coisas que Deus diz, porque se a gente pegasse, nós não seríamos quem nós somos. Por exemplo, em Gênesis 11, Deus desce para ver a terra e ele fala assim, esse povo é um, e a gente vai entender qual é a chave que Jesus fala para Pedro, esse povo é um, e tudo que eles quiserem fazer, eles vão conseguir. Não haverá restrição. Olha o que Deus está falando, não haverá restrição para aquilo que eles intentarem fazer. E aí Jesus vem trazer esse contexto para a gente lá em Mateus 17 e fala para Pedro, tudo que você ligar na terra, está ligado no céu. Ligou no céu, ninguém consegue mudar. Percebe? Sim. Tudo que você desligar na terra, está desligado no céu. Isso é governo. Sim. E governo é que estabelece, por exemplo, leis. O governo pode estabelecer leis, pode fazer com que essas leis sejam executadas. Governo ele estabelece decretos. E os decretos precisam ser cumpridos. Então, é muito interessante. Se a gente soubesse, se a gente entendesse, talvez com mais profundidade, os ensinamentos da palavra, né, e se colocar em prática, a gente teria uma vida diferente. Faz sentido? Faz sentido. Simone, eu vou colocar para você ali o link para fazer parte do grupo, tá bom? Show de bola. Vocês estão satisfeitos? A gente pode encerrar aqui? Ok. Vou pedir para a Krika fazer essa oração para a gente. Acho que seu microfone está desligado, Cris. Amém. Pai, te damos graças, Senhor, por essa noite, por estarmos aqui reunidos, porque nós sabemos, Senhor, que o teu propósito é grande para cada um de nós e nós queremos, Senhor, chegar até lá. Não queremos que a nossa vida seja pela metade, mas que ela seja por inteiro, para a tua glória, Senhor. Então, que o Senhor possa nos ajudar nesse início de processo e que essa caminhada seja uma caminhada leve, seja uma caminhada feliz, junto com todos que estarão participando aqui. Abençoa a vida do Nelson, a sua família que está à frente, Senhor, dessa missão de estar nos conduzindo nesses 30 dias e que a tua palavra seja gravada em nossos corações de uma forma impactante. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Obrigado por esse tempo. Foi muito bom, foi uma honra, foi um prazer estar com vocês aqui. Fiquem na paz. Amém. Obrigado, pastor. Boa noite.